Fala aí, Champins, meu nome é Eduardo Pessoa e hoje eu vou estar dando início com vocês ao estudo da embriologia. Bom, para mim, eu acho que vocês devem estudar por aqui, porque a gente vai começar dando foco ao concurso da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, mas vocês podem estar estudando para o Enem, ou para a faculdade, ou para a escola, sei lá, qualquer coisa. E eu decidi começar a estudar pela embriologia porque uma vez que a gente aprende a nossa formação como ser humano, acho que fica mais fácil a gente entender como surgem os sistemas e depois a gente faz um estudo geral de células. E eu acho que desse jeito vai ficar mais fácil. Bom, antes de entrar na embriologia, eu quero dar uma revisada com vocês de meiose e mitose. Então eu vou falar um pouquinho da meiose. Vamos lá. Meiose é um processo de divisão celular em que uma célula diploide, ou seja, aquela que tem o número total de cromossomos, passa a ser uma célula haploide, ou seja, que vai ter a metade dos cromossomos. Ela vai ser dividida em duas etapas. A etapa reducional, que ocorre a diminuição do número de cromossomos, que é chamada também de meiose 1. E a etapa equacional, que o cromossomo de células divididas tem o número mantido igual, ou seja, a gente vai ter uma repetição da quantidade de células, que é chamada de meiose 2. Aqui eu fiz um esquema prático, para vocês entenderem de forma geral como que vai funcionar essa parte de meiose 1 e meiose 2. Agora vamos falar um pouquinho, antes de falar como que vai se dar essa divisão por inteiro, vamos falar um pouquinho do centrosoma, que é uma região que fica próxima ao núcleo, que serve como um centro organizador da célula, em geral das células, né? na maioria das células. E consiste em duas estruturas, os centríolos, que são organelas que participam da divisão celular. Por isso que é importante a gente falar delas, porque essas organelas vão ter o principal papel aqui na hora da divisão celular, durante a meiose e também a mitose. Então, meiose 1, a gente vai ter a prófase 1, que é o primeiro estágio da divisão celular, onde a gente vai ter a associação de cromossomos, que é o chamado crossing over. Essa prófase 1, ela é subdividida em 5 fases, onde a gente tem o lectóteno, onde os cromossomos homólogos não são condensados, e o início da separação dos centríolos, ou seja, a gente vai ter aqui os cromossomos se organizando, ainda não estão condensados naquele formatozinho de X, e os centríolos vão estar se separando. A gente vai ter a segunda parte da prófase 1, que é o zigóteno, onde a gente vai começar a ter uma formação do fuso acromático, onde a gente tem os centríolos se separando já e formando esse fuso, e a gente já começa a ter um emparelhamento dos cromossomos. E aí continua a condensação. Agora a terceira fase da prófase 1, que é o paquítono, onde os cromossomos vão ficar totalmente emparelhados. E os centríolos ainda continuam naquela formação de fuso. A quarta fase, que é o diplóteno, onde a gente vai ter a formação dos quiasmas, que vai ser a região onde os cromossomos homólogos se cruzam. Aqui a gente consegue perceber que a gente vai ter de fato uma troca de material genético, certo? Vamos ter a diacinese, que é a última e quinta fase da prófase 1, que é a terminação, onde a gente vai ter a terminação dos quiasmas, o início da separação dos cromossomos homólogos e onde vai ocorrer realmente a permutação genética. Agora eu vou apagar o quadro e a gente vai para a segunda parte. Bom, gente, dando continuidade agora, a primeira parte foi a prófase 1, a segunda parte foi a metáfase. Bom, na metáfase, os cromossomos homólogos ficam pareados e dispostos na região equatorial da célula, certo? Ou seja, aqui os centríolos vão causar tipo uma polaridade na qual a gente vai ter essa região equatorial. Na terceira fase, que é a anáfase 1, a gente vai ter o deslocamento dos cromossomos homólogos para os polos das células, ou seja, eles vão ficar de fato polarizados e as cromátides irmãs não vão se separar. A gente vai ter a quarta fase, que é a telófase, onde a gente vai ter a citrocinese, que é a divisão celular. E aqui, na citrocinese, a gente vai terminar a fase reducional e vai começar a fase equacional.
Bom, aqui na prófase 2, a gente vai ter a duplicação dos centríolos. Por quê? Porque aqui a gente vai ter a divisão da célula ao meio e vai um centríolo para cada lado, na telófase 1. Ou seja, a gente vai precisar de um novo centríolo para que a gente consiga fazer a divisão celular. Lembra que os centríolos são organelos que participam da divisão celular? Então a gente vai precisar de um segundo centríolo, por isso que vai acontecer a duplicação do centríolo, para que a gente consiga entrar na metáfase 2. Quando a gente entra na metáfase 2, os centríolos vão se afastar para os polos das células, e vão criar o fuso, certo? E nessa que cria o fuso, os cromossomos vão ficar ligados a ele. Os cromossomos ligados ao fuso, a gente passa para a anáfase 2, onde as cromátides irmãs de cada um dos cromossomos migram para os lados opostos, ou seja, a gente vai ter a polaridade das cromátides irmãs. Aqui que a gente tem a divisão das cromátides irmãs. Lá a gente tinha a divisão dos cromossomos normal, sem ser as cromátides irmãs. Aqui no quarto, depois teve a divisão das cromátides irmãs, cada um foi para o lado oposto, a gente entra na fase de telófase, onde a gente vai ter a citrocinase 2, que é a divisão celular das células. Que a gente chega então no final, onde a gente vai ter 4 células haploides iguais. Com isso, eu termino a meiose. Espero que vocês gostem do vídeo. Fala aí, champinhos, esqueci de avisar pra vocês que para seguir o Instagram da gente lá, que é @resenha_d_enfermeiro. A gente vai deixar o link na descrição do vídeo. Tem o Facebook, mas a gente não usa muito, é resenha de enfermeiro normal, só procura lá que vai ter a fotinha da gente também. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo.